comentou um pouco da questão da Idade Média, né, da Igreja. A gente falou um pouco da natureza do sistema bancário moderno. É preciso a gente entender, ter claro o que é esse sistema bancário moderno, certo? Posso só tirar uma dúvida antes? Ah, A gente tem um. Vou fazer aqui um apanhado, e aí o senhor uhum, pontua como achar melhor. A gente uhum. tem um grande decênio ali liberal que precede a Primeira Guerra Mundial. A gente pode dizer ali Certo, o final do século 1870, XIX, a Belle Époque. a Belle Époque, onde o mundo estava se globalizando cada vez mais, para ali para lá. A gente estava inserido nessa cadeia com o café, por exemplo. E ele entra um grande choque no entreguerras. E Uhum, ali, falam, né, dos entre-choques imperialistas, tanto alguns países centrais conseguem, teoricamente, montar sistemas nacionais para se contrapor ao uhum. sistema bancário internacional, e também há tentativa nos países periféricos, como no caso do Brasil, de buscar uma solução soberana, meio que à parte do conflito desses centros. Exatamente como, para Uhum. começar, essas alternativas ao sistema financeiro internacional foram de fato oposições, acho que é válido apreciar essa hipótese, e se foram reais oposições e tentativas legítimas de se desvincular disso, houve algum sucesso real nisso, e se houve, como essas alternativas foram demolidas no pós-guerra? Vamos lá, vamos contextualizar melhor. Volta atrás do pós-guerra, volta nas guerras napoleônicas, Uhum. certo? Então vamos dar o contexto que a gente tem que, de certo modo, para chegar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, você tem que sair da Revolução Francesa. Uhum. Então, o que é a essência da Revolução Francesa? Estabelecido o regime liberal dos banqueiros na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa em Professor, 1600. perdão, só um instantinho. A gente pode tentar só fazer um experimento para ver se trava menos? O senhor consegue fechar sua câmera e deixar só o áudio para a gente fazer um teste? Que agora eu acho que é uma Tá. parte Tava fundamental aqui. travando ainda? Ainda tava dando umas fisgadinhas. Tenta. Tá, Vamos só o áudio. tá, Vamos tentar. tá, tá. Então, nós estávamos ali, 1688, Revolução Gloriosa. A Inglaterra é definitivamente protestante. Em 1694, eles criam o Banco da Inglaterra, que é o primeiro banco central moderno, né? A grande loja maçônica de Londres, em 1717, ela tem como as suas duas grandes missões iniciais é o quê? Suprimir os jesuítas, para você tirar do Papa o seu exército e o seu serviço secreto, que sabia o que o sistema financeiro mundial estava fazendo e quem eram os seus agentes. Então você atacou, né, o papado e o catolicismo ali na sua face mais militante com a supressão dos jesuítas, né? E derrubar a monarquia francesa, que era o país mais rico do mundo naquele momento, uma monarquia católica, né? Então, essa missão coube à Revolução Francesa, né? E teve sucesso ali, foi iniciada a Revolução Francesa, mas a monarquia, a maçonaria inglesa perde o controle da Revolução Francesa para a maçonaria alemã e para os famosos iluminados da Baviera, né? Aí já começa, quer dizer, era para ser uma revolução liberal e no meio já começou a se transformar numa revolução comunista por uma influência de outra facção. Então existia essa desejo de se transformar a França numa monarquia constitucional ao estilo inglês, mas tudo deu errado. E onde é que foi parar a Revolução Francesa? No Napoleão. E o Napoleão, embora em muitos sentidos fosse submetido à maçonaria, fosse um revolucionário, portador das ideias liberais e modernas, ele também viu o caos da Revolução Francesa e ele também era um patriota francês, né? E aí, novamente, a gente não pode ter uma visão simplória de mundo. O Napoleão percebeu muito bem o que a Inglaterra e outros poderes queriam fazer com a França, né? E ele então falou: olha, ou a França vai ser destruída, vai ser moída por essas potências estrangeiras, por essa subversão, ou eu vou estabelecer a soberania francesa. Então, a primeira tentativa de se combater com o Banco da França, né, com várias iniciativas bancárias independentes, com uma emissão foi feita a perspectiva
grande combatente contra esse sistema da pérfida Albion, contra o sistema inglês dos Rothschild, né, dos Oppenheimer, né, das grandes casas bancárias e das grandes famílias bancárias da Inglaterra, foi o Napoleão. Isso não quer dizer que Napoleão não fosse um revolucionário, que o código que depois Napoleão III não fosse ser ainda mais revolucionário, mas é um fato, né, que o Napoleão percebeu muito bem o que eles queriam endividar a França também, até dentro do contexto das guerras revolucionárias, dentro do imperialismo francês, ele percebeu, não, eu vou emitir a minha própria moeda e não vou entrar dentro do sistema da dívida. Então já houve o quê? Toda a Santa Aliança, né, sob a desculpa de uma aliança reacionária e conservadora, que em alguns aspectos era sincero, né? Mas, por outro lado, também, né, um Metternich, né, vários elementos ali dessa Santa Aliança que entraram em movimento ali na Europa eram elementos que estavam sendo manipulados também pelos banqueiros. Qual que era a principal forma de manipulação da aristocracia europeia daquele tempo, especialmente do século XIX, na mão dos banqueiros? Uma aristocracia decadente que já tinha, na prática, se desvencilhado da moral católica, que vivia uma vida de faustos, de luxos, né, já dentro da dinâmica da tecnologia moderna, gastava demais e às vezes tinha pouca renda. Então, o banqueiro que criava dinheiro do nada e tinha cada vez mais poder, ele começou a bancar a aristocracia. A Santa Aliança, né, a coalizão contra o Napoleão, né, e contra os herdeiros do Napoleão, né, a missão dela vai ser isso, olha, vai ser destruir, na verdade, toda e qualquer alternativa a esse sistema financeiro naquele momento, como representado pela França, tentando evitar, inclusive, que, por exemplo, a França pudesse se conectar com a Alemanha ou com a Rússia num sistema continental independente do sistema inglês. Uhum. Né? Então, quem era, né, o grande poderio financeiro desse tempo? Tem a famosa história, né, de que os Rothschild tinham lá um correio, né, para espalhar mentiras, para poder especular junto com o resultado da guerra, para poder mandar dinheiro para o Duque de Wellington, né? Tem várias histórias que são lendárias, muitas que são verdadeiras, e certamente tem muita coisa que é mais impressionante do que as histórias lendárias e que até hoje a gente não sabe, certo? Mas o fato é que foi isso, olha, houve ali uma mistura de um desejo de se manter a ordem europeia no sentido reacionário legítimo, né, de se evitar a destruição de todas as hierarquias europeias, ao mesmo tempo que isso estava sendo manipulado pelos banqueiros. Uhum. Né? Então foi uma situação trágica, né, de certo Então, ou modo. seja, a tentativa de suspiro dessa ordem que já vinha em decadência, meio que os banqueiros utilizaram isso também para se aproveitar do momento para utilizar esses esforços e esses anseios em seu favor. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa força do sistema financeiro, na hora que é interessante para ela, ela apoia os reacionários. Na hora que for interessante, ela apoia os comunistas. Sobre a estrutura francesa, hoje eu estava lendo um artigo do Pedro Paulo Zalucci. Ele apresentou uma tese muito interessante, que é o desenvolvimento dos países que se seguiram em suas revoluções industriais após a Inglaterra. A cada um que se seguiu, se presenciou a necessidade de um Estado cada vez mais forte, capaz de proteger, na prática, esses países que queriam o desenvolvimento dessa sombra dos países que já haviam alcançado o desenvolvimento, a indústria. E existe uma explicação muito clara para isso no sistema de crédito, sabia disso? Como assim? É porque é o seguinte, a Inglaterra foi o primeiro país em que esse sistema de crédito moderno, o sistema bancário moderno, se estabeleceu, não foi? Uhum. Ele cria esse banco central, junto com os bancos comerciais, ele passa a criar o estoque monetário da nação, não é verdade? Uhum. Vamos dizer que ele cria o estoque monetário para as empresas investirem, para as pessoas consumirem.
Se houver... E esse sistema, né, na hora que ele cobra principal mais juros e tem outros usurários no sistema, além dos bancos, vocês concordam comigo que as exigências de pagamento do sistema financeiro são sempre maiores do que a moeda que foi emitida? Uhum. E que você resolve esse problema com mais emissão de dívida e mais moeda? Uhum. Você sabe qual que é uma das coisas que isso faz cronicamente nessa economia financista é que os custos de produção são cronicamente mais altos do que os salários. Uhum. E os salários, como um todo, é a massa do consumo. Então, no fundo, nesse tipo de economia em que você permite que os bancos criem moeda e pratiquem usura, todo país que começar a fazer isso, ele vai ter uma sobra de estoque ali que a sua própria economia não consegue absorver. Uhum. Você entendeu por quê? Porque, olha, você não está retornando para o trabalhador, né, em forma de salário, o verdadeiro custo da produção. Uhum. Certo? Então Você cria um você não tem. déficit. Você criou, olha, a não ser que isso aqui cronicamente os produtores aceitem prejuízos de forma crônica, eles não vão conseguir vender toda a sua produção. Isso não é intrínseco à natureza da economia, isso é causado pelo sistema financeiro. Quando esse sistema ainda está concentrado na Inglaterra e não se espalhou para o resto do mundo, uma forma das pessoas, dos empresários lidarem com isso é assim: vamos espalhar o padrão ouro para os outros países que têm ouro também. A gente pega o nosso estoque sobressalente, exporta para os outros países, recebe ouro em troca e paga o banco com ouro que veio de outros países. A expansão que a esquerda chama de imperialismo, tudo, essa é a raiz da própria engrenagem. Esse imperialismo do capitalismo financeiro, por exemplo, que o Lenin, aqui esqueci o nome do outro autor, mas que eles falaram, é isso. Vem da natureza do capitalismo, uma exportação, que não é mais aquele equilíbrio natural, um país não produz isso, ele tem certas coisas que ele não tem ali, então realmente por preferências da população você vai trocar algo que está em excesso aqui, né? Isso deveria ter um alcance relativamente limitado. Não, nesse sistema, para você cobrir os custos de produção, inclusive ter mais lucro, e conseguir pagar o sistema financeiro, há uma pressão enorme pela exportação. Inclusive de uma exportação que, assim, olha, se ele não ia conseguir vender de forma alguma, ele está, inclusive, disposto a vender por preços muito baratos. Certo? Para cobrir qualquer possibilidade de prejuízo. Você tem bens que são perecíveis. Então, isso estabelece nesse país que estiver se industrializando e tiver um sistema financeiro com essa natureza, esse país vai começar a estabelecer uma concorrência desleal com todas as outras nações. Certo? E que, inclusive, se os outros países não fizerem alguma medida de protecionismo para a indústria nascente, o sistema de crédito e a indústria britânica iam tender a querer sufocar o nascimento de todas as outras indústrias. Então, era natural nesse período, embora possa existir um protecionismo em várias outras circunstâncias, nessas circunstâncias específicas do final do século XIX, com esse sistema de crédito, com o poder inglês, de fato, Alemanha, Estados Unidos, naquele momento, para se industrializar, eles teriam que necessariamente criar... É interessante que o contexto que o senhor apresentou com Napoleão, quando a gente fala sobre a fragilidade das aristocracias, a fragilidade delas e como os banqueiros se aproveitaram da sua situação, é interessante como o nacionalismo, então, ele se encaixa aí, esse nacionalismo mesmo napoleônico, como a única saída, teoricamente, dessas nações para fazer frente a esse grande lobby, né? Ou seja, ele é recheado de problemas, mas naquelas circunstâncias, é o que o senhor apontou, né? O Napoleão, ele agiu de forma a favorecer a França porque era a única forma devido a essa configuração que a Inglaterra impunha à Europa naquele momento, né? Isso, e perceba, o nacionalismo pode ser revolucionário?
Pode. Evidente. Ele pode ser conservador? Pode, né? Tudo vai depender da qualidade das elites nacionais, Uhum. Os né? valores dessa nação também. Da conexão desse novo nacionalismo, por exemplo, com os valores espirituais e morais, com a Uhum. Igreja Católica, né? Houve, por exemplo, na época do Napoleão, uma tentativa dele de se reaproximar da Igreja Católica, por exemplo, e da Igreja de se reaproximar dele, entende? Uhum. O jogo de poder nesse momento, no meio de maçonaria, Inglaterra, igreja, protestantismo, ele era tudo menos algo simples. Uhum. Certo? Então, qualquer pessoa que se aproximar disso, querendo dizer assim, olha, Napoleão era revolucionário e o príncipe de Metternich, ele era um reacionário que sabia o que estava acontecendo e era, olha, cara, não vai, entendeu? Tudo ali tem várias facetas. Uhum. Entendeu? Hoje a gente consegue enxergar com mais clareza o que estava em jogo. Uhum. Naquele momento não era tão claro, por exemplo, e muitas posições aparentemente contraditórias, dialéticas, que poderiam se resolver no futuro. Uhum. Entende isso? Então, a gente vê exatamente o que você falou. Olha, os regimes que vão apresentar, depois do Napoleão, um desafio verdadeiro ao sistema inglês são essencialmente os Estados Unidos e a Alemanha. Uhum. Certo? E todos eles usando um sistema protecionista com a tentativa de se estabelecer um sistema de crédito alternativo. Né? Na Alemanha, você tem a reunificação da Alemanha, né? Feita pela Prússia, né? O regime de Otto von Bismarck, da nobreza alemã, que passa a ter um caráter, desde o princípio, muito mais produtivista e de parceria do banqueiro com o industrial do que daquele caráter usurário do sistema inglês. Uhum. Né? Por exemplo, no final do século XIX, a Alemanha já estava acelerando seus ganhos de produtividade e a Inglaterra estava entrando em cada vez mais bolhas de especulação financista. Né? Aqueles esquemas de banqueiros, de fazer lançamentos de ação, né? Em que você vende para algumas pessoas a um preço mais baixo, a ação para elas terem um lucro imediato, os privilegiados, aí você faz uma baita propaganda que aquela é a melhor ação do mundo para vender no mercado e o povo comprar. Aí os caras que receberam as ações a preços mais baixos têm um lucro imediato e uma semana depois o preço da ação já despencou. Uhum. Entendeu? Então, essas emissões de ações fraudulentas, né, enquanto, né, o sistema alemão, né, ele vai se orientando cada vez mais para aquela natureza de contrato de parceria entre banqueiros, né, entre o Banco Central, as grandes casas bancárias e os grandes industriais, né? Então, o banco ele passa a ser um sócio do industrial, ele senta lá no board, Toma né? risco. Toma risco, né? Uhum. Ele vai expandir sua carteira de empréstimo se ele tiver lucro, né? Junto com o industrial, se tiver perdas, né? Ele tem uma capacidade limitada ali de Estímulos destruir. a uma economia produtiva de verdade e não a golpismos, né? Isso, e não ao financismo, porque à medida em que a especulação financeira vai dominando tudo, ela vai tirando o incentivo à economia produtiva genuína, como a gente vê hoje no Ocidente inteiro. E é Né? engraçado que nessa relação, naturalmente, se há um Estado verdadeiramente nacional, ele vai estimular esse tipo de sistema bancário e produtivista, né? Porque é do interesse da nação que a nação enriqueça e produza a prosperidade geral, né? Claro, é evidente, né? Quando se a gente analisar a estrutura desse tipo de sistema, né? Qual era o nacionalismo que fazia sentido naquela época e faz sentido até hoje, né? Em termos econômicos, esse nacionalismo ele tem que ser o contrário do regime globalista, financista, liberal. Uhum. Observa qual que é a característica até hoje do globalismo, do financismo, do liberalismo. Na prática, é um socialismo cada vez maior dentro das nações, não é isso? Você impor essas regras ambientais, ESG, você criar travas à estrutura produtiva local e você tenta compensar isso com o livre comércio, não é? Uhum.
entre nações que não são unificadas politicamente. Uhum. Um nacionalismo sadio deveria ter a lógica contrária, né? Olha só, dentro da minha nação, para os meus empresários que estão, né, dentro de um projeto nacional que tem um sentido de bem comum para essa nação, eu quero é facilitar a vida deles. Uhum. Então, de certo modo, se aplica certos princípios liberais, que a gente não precisa renegar tudo, né, que são realmente princípios de mercado, você tem que aplicar dentro da sua nação. Internamente, quer dizer, tirar todos, acabar com os entraves burocráticos absurdos e deixar um tripé, o seu povo, né? É o Estado promotor do desenvolvimento, um sistema bancário produtivista e o empreendedor industrial, que ajuda o desenvolvimento exatamente, sem travas iníquas, sem um cara, uhum. um cara chato ali que não quer deixar o cara empreender porque tem uma permissãozinha ali, não existe. É óbvio que isso daí faz parte do poderio de um Estado nacional, né? Uhum. É óbvio que tem muita coisa da burocracia moderna que é do máximo interesse dos globalistas, porque aí você trava as economias nacionais, certo? Que é o furo da argumentação liberal, né? Como se o Estado Nacional que promovesse essas burocracias, e não que ele está subordinado a esse sistema, né? Por exemplo, quando eu tive dentro lá do governo, no começo do governo do Bolsonaro, eu tive lá dentro do Ministério da Educação, cara, tudo dentro do Ministério da Educação era regido pela Agenda 2030. Você tá entendendo? Não tinha nada, não era nada ali, era estritamente PT ou PSDB, por exemplo. Era tudo coisa da ONU, Exatamente, PT e PSDB eram boa parte da moeda, você vai fornecer para o mercado, seja por bancos que vão agir em regime de parceria, o governo pode se financiar com a emissão de moeda, dando para a própria economia uma moeda sem dívida, certo? Então, isso reduziria, por exemplo, brutalmente a necessidade de tributar. E o que fosse necessário tributar deveria ser obtido principalmente por meio de tarifas protecionistas. Uhum. Certo? Em vez de você criar ICMS, que vira um inferno para o seu empresário, você vai fazer o quê? Olha, naqueles produtos que a gente precisa importar, beleza, e que não vai deixar de ser comprado se você botar uma tarifa, bota uma tarifa ali para o governo ter uma arrecadação. Aonde, se você botar uma tarifa, você desenvolve uma baita tecnologia nova, um ramo novo no nosso país, trava aquela tarifa naquele patamar ali que você protege a indústria nascente local. Você poderia fazer um sistema de ajuste sem nada de excesso de burocracia, nem de controle, muito menos do que hoje, mas que teria um sentido de desenvolvimento nacional, de maximização das forças produtivas nacionais. Uhum. E esse foi o pulo do gato da Alemanha e dos Estados Unidos. Sim, quer dizer, as nações ali do final do século XIX, começo do século Japão, XX, em alguma medida, né? Só que no Oriente. O Japão também, e o Japão continuou isso depois da Segunda Guerra Mundial, por isso que ele teve que ser destruído na década de 80 por economistas neoliberais. Uhum. Certo? Então, de fato, a Alemanha tem um sistema bancário alternativo. No final do século XIX, o Banco Central era um implante dos banqueiros europeus dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficou, depois disso, ali num regime de bancos privados, né, com menos poder, regime bimetalista de prata e ouro, aí você oscilava entre a prata e o ouro. Durante a Guerra Civil, você teve a emissão de um papel moeda do governo, que teve o seu sucesso e seu fracasso também, mas, quer dizer, os Estados Unidos estavam tendo ali a liberdade de experimentar com sistemas monetários e financeiros alternativos que beneficiassem o desenvolvimento nacional e não uma casta internacional de banqueiros. Uhum. A mesma coisa estava acontecendo na Alemanha. No começo do século XX, a mesma coisa se acelera na Rússia. Então, a Rússia começa a passar também por um processo de industrialização magnífico e era um país totalmente independente do sistema financeiro internacional, que tinha o seu próprio sistema monetário, né? O czar vai dar lá um calote na pouca dívida que ele tinha com o sistema financeiro internacional. A Rússia, junto com o czar da Rússia, governava a Rússia uma elite de proprietários de terra que não tinha dívida nenhuma. Uhum.
né? Então, ali, final do século XIX, começo do século XX, a rivalidade e a possibilidade de sistemas alternativos ao sistema inglês liberal financista, eles eram reais. Uhum. Né? Não era como hoje, né? Que não há o que se discutir, né? Ninguém nem discute mais sistemas monetários e financeiros alternativos. Cala a boca e paga banqueiro, Uhum. entendeu? Na hora que tiver ali um arroxo ali do sistema de, né? Ou você tem bons serviços públicos ou empresas desenvolvidas. Será que é isso? Será que a gente não pode ter um sistema que você tem melhores serviços públicos e os empresários também têm mais facilidade de trabalhar? Essas duas coisas não podem caminhar juntas? Uhum. É uma falsa dualidade que é o discurso de propaganda, É, né? que é estimulado tanto pelo liberalismo quanto pelo socialismo modernos, né? Eles são dois lados complementares dessa dialética, na verdade, do sistema financeiro. Aí entra uma questão, não sei se o senhor vai chegar Uhum, nesse ponto, que é justamente, começa, principalmente nos anos 20, né, um uhum, discurso mais liberal nos Estados Unidos que culmina no crash da Bolsa, basicamente uhum. especulação, e aí vem o grande momento, foi, acredito que, o bambear da corda para esse sistema internacional, onde parecia claro para todos os países no mundo o fracasso desse modelo de integração, dos ditames das finanças sadias, de todo aquele tripézinho liberal, né? É, Isso. como que eles Deixa, conseguem, assim, antes, sobreviver antes a da essa crise? Antes da gente chegar da década de 20, vamos passar pela Primeira Guerra Mundial, certo? Uhum, E aí eu deixo, se vocês querem entender a história desse período e o que estava em jogo na política monetária desse período, vocês precisam ler um livro que foi traduzido pela, acho que pela Vídeo Editorial para o Brasil, Tragédia e Esperança, Tragedy and Hope, do Carol Quigley. Leiam o capítulo 7 desse livro. uhum, Ali, só de ler esse capítulo, quem lê esse capítulo e entender já entende mais do que de política, de história e política monetária, né? uhum, Mas o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, ela é de certo modo arquitetada pela Inglaterra, novamente. Não foi apenas isso. Existiam interesses alemães sendo ofendidos, a Alemanha também contribuiu, mas certamente houve uma operação que foi comandada pelo senhor Winston Churchill, principalmente a mando da família Rothschild, para você cercar esse sistema alemão, né? Também a Rússia e o próprio Estados Unidos tentar jogar, por exemplo, a França, os Estados Unidos contra a Alemanha, a Rússia também, de tal modo que a Alemanha fosse cercada e você encaminhasse tudo para uma guerra que, no fundo, ia destruir esse desafio do sistema financeiro e industrial alemão ao poderio inglês, uhum, né? Então, mas quando estoura a Segunda Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial, que é a vitória dessa conspiração inglesa, né, do senhor Winston Churchill lá na primeira década, né, do século XX, né? O que acontece ali? Os banqueiros também ficaram apavorados, porque eles tinham dominado totalmente a reserva fracionária no padrão ouro, uhum, certo? Eles eram donos das minas de ouro do mundo, né? Os Rothschild, os Oppenheimer, eles controlavam as minas de ouro, que era a base, da a economia, reserva, sustentáculo, né? era a base da pirâmide invertida do crédito, era o ouro. Como controlar a produção dos Né? países, né? Então, se você injeta ouro num país, você injeta a pirâmide do crédito. Se você tira ouro de um país, você contrai a Uhum. pirâmide. E esse é o grande pulo do gato, né? Porque é mais ou menos o que a FMI faz hoje, né? Você só vai ter investidores indo para o seu país se você aderir às políticas a qual esses Isso. fundos querem, né? O seu banco central só vai expandir o crédito no futuro, se vocês se conformarem a isso, né? Uhum, Se vocês se conformarem às políticas ESG, isso se expandiu e se tornou cada vez mais absurdo. Mas nessa época, era essencialmente, os banqueiros ficaram apavorados que se os governos nacionais eles iam despertar, iam perceber uma coisa tão simples quanto por que diabos
um governo moderno, com esse poder que é o Banco Central e a soberania de um Estado nacional moderno plena, por que ele precisa se endividar tanto e cobrar tanto tributo? Uhum. Por que você deixa banqueiro emitir moeda em vez do governo emitir moeda e dar uma moeda sem dívida para a sua população? Né? Porque durante a guerra, muitos países se financiaram dessa forma, com a mais pura emissão de moeda por parte do Estado. Então, os banqueiros ficaram aterrorizados, tanto que a dinâmica pós-Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, depois da criação do Federal Reserve em 1913, foi você criar uma bolha financeira, né, de expansão do crédito e uma inflação descontrolada nos Estados Unidos, para fazer com que o dólar voltasse à mesma paridade cambial anterior à guerra com a Libra, e a partir desse reequilíbrio, né, dessa inflação dentro dos Estados Unidos, no fim você voltasse ao sistema do padrão ouro internacional. Uhum. Era isso que os banqueiros queriam, porque eles queriam ter, eles estavam apavorados com a ideia de que as pessoas fossem acordar que, olha, por que diabo e praticar usura? Uhum. Em um sentido cada vez mais puramente financista, predatório e parasitário, né? A década de 20 é essencialmente isso, é a história da loucura do crédito dentro dos Estados Unidos e no resto do mundo na década de 20. Né? Então, você gerou especulação imobiliária, especulação na Bolsa de Valores. Em 1927, o Banco Central Americano, Federal Reserve, ou ficou com medo, ou resolveu que era a hora de fazer a quebradeira para você liquidar os contratos. A recolha. Ele começou a contrair o crédito. Uhum. Talvez de forma muito parecida com hoje. Em 2022, houve uma contração monetária nos Estados Unidos e, desde então, o estoque monetário não recuperou os patamares de 2020, certo? 2019, né? 2021. Então, isso pode ter sido um gatilho que já começou 2 anos atrás de uma inevitável crise agora. A gente pode estar passando por um momento agora muito parecido com esse período de 1927 e 1929, certo? Então, você começa a contrair a moeda, já que toda a especulação em ativos, na bolsa de valores, no mercado imobiliário é baseado em crédito e volumes crescentes de crédito. Na hora que você começa a contrair o crédito, o que vai acontecer? Vai vir a pauleira, né? Vai quebrar tudo. Uma hora vem a recolha dos bancos, né? E nesse momento, cara, não adianta. Depois que a merda foi feita, uma das poucas soluções que existem nesse sistema é que o governo tem que chegar emitindo moeda sem dívida. Uma dúvida, nesse caso, a política cíclica, que é basicamente liberalismo, né? Deixa o pau torar e o mercado se autorregula e afins. Deixa o mercado quebrar porque o banco fez mau investimento. Isso aí vai gerar a famosa deflação de crédito, que foi o que aconteceu principalmente a partir de 31. Né? A Grande Depressão de verdade, ela começa, não foi logo depois de 29. 29 teve seus efeitos, começou a ser debatida a reação, mas a partir de 31, 32, foi se explicitando uma política muito clara de deixa os empréstimos bancários podres serem liquidados. Mas qual que é o problema dessa lógica liquidacionista nesse sistema? Meu amigo, se o sistema ele cresce, se o principal mais juros da rodada anterior só pode ser pago com mais principal, mais dívida e mais moeda, quando, ao contrário, a moeda começa a contrair, cada dívida fica mais cara, não fica? Cara, porque se o banco, na hora que você toma uma dívida, ele cria moeda do nada. Na hora que você paga, essa moeda para de circular na economia. Cada pessoa que paga um empréstimo e não renova ele, não faz outro empréstimo, e ninguém mais renova esse empréstimo e toma mais empréstimo, se as pessoas estão pagando mais empréstimos com o banco do que estão tomando, cada pessoa que continua endividada nessa economia está cada vez mais fodida. Então, é isso que o que dá a entender é que a política pró-cíclica, na verdade, parece querer legitimar
a colheita do banqueiro, né? Porque nesse Não, sistema e ele só não, e vai não poder é, tirar tudo. e não é só uma colheita, porque assim, é uma colheita, o banco vai colher as garantias, mas o pior disso é que uma deflação de crédito, se você deixar ela rolar por completo, ela vai devastar a economia real. Cara, tá ali uma capacidade ociosa, existem materiais, existem pessoas capazes de trabalhar. E, cara, o que não está deixando isso acontecer é que você tem um sistema de contabilidade de dívida monetária que travou. Uhum. E se você deixar essa trava continuar e continuar tendo um colapso do crédito, cara, daqui a pouco vai ficar anos pessoas extremamente produtivas sem trabalhar, máquinas paradas. Como é que a gente viu isso na pandemia? Cara, para a economia recuperar 2, 3 anos de capacidade ociosa, de gente desempregada, é 5, 6 anos. Uhum. Né, para você recuperar aquele tudo que foi perdido ali com uma progressão posterior, é até mais, às vezes uma década, para você recuperar 2, 3 anos de uma deflação de crédito dessa natureza, como aconteceu, por exemplo, ali entre 31, 34, 35, 36 nos Estados Unidos. Certo? Uhum. Então, assim, é loucura, né? Tem várias alternativas que podem ser discutidas. A mais clara é que se você deixou uma porcaria dessa acontecer, né? Olha, não é que o governo, se ele, vamos dizer que o governo resolve entrar com um grande programa de obras públicas não financiado por dívida, mas pela simples e pura emissão de moeda. Não é que ele vai competir com a iniciativa privada num momento como esse, como aconteceria em outras circunstâncias, e aí pode ser um momento muito errado para você levar o investimento público. Mas num momento como esse, se dependendo da forma como você financiar isso, olha, não tem iniciativa privada investindo, ela está desinvestindo. É a forma de reengatar a economia, né? A partir do ano 2000, quer financiar esse programa de obra pública com dívida. Aí não adianta nada, você só está aumentando o problema da economia, certo? Se o problema da economia é um excesso de endividamento e a ausência de meios de pagamento para fazer frente a esse excesso de Pior que, endividamento, nossa, isso aí é o ponto fulcral, você né? entendeu? Se você começar um regime de obra pública com mais dívida pública, você só tá assim, você vai aumentar o problema, meu Essa foi amigo. a armadilha do Brasil pós-50, né? Que foi o desenvolvimento a partir de dívida, né? Exatamente. Olha, no momento em que você tem um crash do investimento privado, capacidade ociosa, a única solução razoável dentro desse sistema é, por exemplo, o governo iniciar um grande programa de obras públicas para aproveitar a mão de obra disponível, o maquinário, a capacidade industrial disponível e pagar isso com moeda. Ele pode inventar lá um papel moeda, que, por exemplo, os bancos não podem usar aquilo para multiplicar o crédito. Tem várias formas de você bolar isso. Mas o que você vai fazer? Ao mesmo tempo que você vai estar financiando o governo sem aumentar imposto, tem consequências inflacionárias, pode ter, mas você também está no momento de deflação, certo? Uhum. Você vai fornecer, você vai empregar as pessoas e você vai fornecer uma moeda sem dívida para o mercado, para as pessoas conseguirem pagar as dívidas. Uhum. E você não tem um colapso total da economia real e do sistema financeiro. Você poderia tentar fazer uma reforma total do sistema? Pode, por exemplo. Logo depois da no meio da Grande Depressão, um famoso economista da escola de Chicago, o Irving Fisher, ele propôs o plano de Chicago, que era um plano assim, ó, a gente vai impor 100% de reserva. O que quer dizer? Banco só recebe depósito, ele não cria mais depósito. Uhum. Entendeu? Porque esse é o problema hoje. As pessoas acham que até hoje é assim: banco recebe depósito. De onde? É o próprio depósito que um outro banco criou. Só existe depósito na nossa economia porque os bancos criam depósitos contra dívida. A proposta do Irving Fisher para acabar com os ciclos econômicos e com aqueles crashes como aconteceu na Grande Depressão em 29 é você forçar os bancos 100% de reserva. Uhum. Que é uma proposta que, por exemplo, um cara austríaco como o Reinhold Barth, ele defendia algo semelhante, mas com padrão ouro, por exemplo. O Irving Fisher, não. Você vai ter um sistema fiduciário, mas só quem vai emitir moeda é o governo. Uhum.
certo? O governo emite moeda, essa moeda circula na economia, as pessoas recebem seu salário com isso, as pessoas que recebem os salários depositam esse dinheiro no banco. O que, que o banco pode fazer? O banco vai lá e cobra por ser tarifas por serviços de conta e meio de pagamento, né? Cheque, cartão, como a gente tem hoje, mas banco não pode mais, não poderia mais criar moeda. Na prática, o banco voltar a ser o que ele deveria ser. Sim, num sistema bem mais controlado, que o Estado Nacional ele teria de fato o controle do estoque monetário e não entregaria ele ao sistema bancário, certo? A gente teria que pensar melhor como é que você estimularia o empreendedorismo, né? Nesse sistema, talvez cooperativas de crédito que trabalhassem junto com o governo, também emitindo moeda. Você poderia ter alguma criatividade aí para criar algo melhor. Em 2012, 2014, teve lá uns corajosos no FMI que resolveram pegar os modelos econométricos modernos e testar se, mesmo na economia ortodoxa moderna, essas propostas dariam bons resultados. E o resultado foi clamoroso nas simulações, né? Ia acabar praticamente com as grandes crises financeiras e econômicas e prover mais crescimento econômico ao mesmo tempo. Né? Então, o que esteve em discussão e que parcialmente foi implementado depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, assim, as pessoas podem falar o que quiser, mas, por exemplo, grande parte da popularidade do Hitler, por exemplo, Keynes elogiou o Hitler, ele foi capa da Times, veio das políticas econômicas dele, não de antissemitismo, nada a ver com isso, certo? A grande questão ali é que os Estados Unidos afundado, o mundo inteiro afundado na Grande Depressão. Enquanto isso, a Alemanha estava crescendo não sei quantos por cento ao ano. Né? E um dos motivos foi, olha, esqueceu a dívida de Versalhes e o governo alemão começou a emitir uma moeda própria não lastreada em dívida e mandar o povo alemão trabalhar. Né? Então, de 32, 33 até 39, a Alemanha, que estava passando fome sob o tacão do Tratado de Versalhes, né? A opressão lá dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já estava se tornando o país mais rico do mundo. Né? Porque, novamente, foi um outro regime, como tinha sido Napoleão, vai ser o Japão depois, né? Como os Estados Unidos tinha tentado também no final do século XIX, mais um regime que desafiou as regras estritamente liberais do sistema financeiro e trata ele que tem um privilégio de criar o nosso estoque monetário como se fosse um empresário como qualquer outro. No caso, pode ser Meiji, pode ser Napoleão, pode ser Hitler, o negócio não foi a cor do gato, a ideologia que ele tinha, foi que o que ele fez foi tentar montar um sistema soberano frente a essa ordem financeira, né? Exatamente, olha, independente da coloração ideológica, um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, o que realmente fere esse sistema é qualquer sugestão de que possa existir um sistema monetário e bancário diferente do nosso. Que é estritamente controlado aí por uma curriola aí de uns 20, 30 banqueiros internacionais que se reúnem lá no Bank of International Settlements, né? Na ONU, no Clube Bilderberg. Esses caras, no fundo, pela rede entrelaçada de bancos centrais controlados por eles, né? E principalmente os grandes bancos comerciais de cada país que também estão conectados nessa rede, esses caras controlam hoje o estoque monetário e o crédito de todas as nações do mundo. Né? Parcialmente ali depois da Grande Depressão, porque a coisa foi muito feia, houve uma tentativa de não se adotou a proposta de Chicago, o plano de Chicago, mas houve uma tentativa de se controlar esse sistema. Né, de limitar a capacidade que o sistema bancário tinha de endividar a população. Então, como é que você faz isso? Por exemplo, empréstimo imobiliário, olha, você tem que dar 60% de entrada. Só 40% pode ser financiado pelo banco, certo? Uma das consequências também desse sistema bancário
pré-29, pré-Segunda Guerra Mundial, foi a criação de grandes conglomerados monopolistas como consequência da concentração do crédito bancário, certo? De tal modo que no pós-guerra, algum desses grandes conglomerados, eles tinham tanto lucro monopolista que eles se tornaram relativamente independentes do sistema bancário, certo? E você pôde fazer ali um sistema ali baseado nessas grandes corporações com relativa independência do sistema financeiro, com essas grandes empresas monopolistas industriais tendo uma certa preponderância em relação aos bancos. Surgiram também os grandes sindicatos modernos, né? Então, o Big Labor e o Big Industry, eles começaram a se aliar para criar um sistema do trabalho sindicalizado e da indústria monopolista que acabou criando um sistema que controlou o capitalismo equilibrado, financeiro. Né? Não é que é equilibrado, ele tinha seus próprios desequilíbrios que explodiram, por exemplo, na década de 70, né? Que geraram que gerou o neoliberalismo moderno. Mas esse controle do sistema financeiro, né, pós Segunda Guerra Mundial, em alguns países com algumas reformas de mercado corretas, certo? Como na própria Alemanha, em que você desregulamentou, né, depois uma série de coisas. Então, assim, certos elementos de intervenção estatal para controlar o sistema financeiro, né, para prover ali certos serviços públicos essenciais, né, que aquilo que a gente pode chamar de bens públicos, né. Na Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos ali a década de 70, você teve um período de grande prosperidade que correspondeu, por exemplo, ao baby boom nos Estados Unidos, né. Então foi um período assim, né, que depois daquele colapso das sociedades ocidentais no começo do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, você teve ali uns 25, 30 anos, né, de crescimento econômico relativamente ininterrupto, que se você olha, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, os gráficos de produtividade, crescimento da produtividade da economia e salários, eles praticamente uma coisa acompanha a outra. Né? Então foi um crescimento econômico bem distribuído. E uma das coisas que marcou isso foi você teve crescimento econômico no mundo junto com crescimento populacional. Né? Mesmo nas economias avançadas, você vê os Estados Unidos, o famoso baby boom. Né? Então foi um período de genuína prosperidade no mundo. A economia todo. Produtiva também se orienta às famílias em algum grau, né? Claro, mesmo com todas as imperfeições que já existia no mundo, ainda possibilitou, né? Ainda houve um aspecto produtivista ali que era compatível com a verdadeira fertilidade social que aparece em famílias grandes, prósperas, felizes, né? Isso aconteceu mesmo, né? Isso é inegável. Um dos desequilíbrios desse sistema é que, assim, de fato, né, numa economia privada pujante, você deu uma controlada, os bancos passaram, por exemplo, a endividar os países. Aí surgiu o FMI, né? Esse sistema da dívida soberana internacional para os países de terceiro mundo, ele é praticamente assim, ó, o banco que não podia mais endividar a sua própria população nos países ricos começou jogava para os outros. Vou emprestar para o ditador do terceiro mundo para os caras lá controlarem e massacrarem suas populações, entendeu? Foi basicamente esse o arranjo que muitos bancos fizeram nesse período, né? E isso permitiu esse período de relativa prosperidade, mas também, junto com as ideologias da época, começou a haver, de fato, uma pregação equivocada de um excesso de gastos estatais lastreado também em dívida pública. Né? Que produziu, né, em última instância, a famosa estagflação da década de 70. Né, que foi exatamente isso. Chegou um momento que esse sistema de expansão dos gastos fiscais do governo para você tentar política contracíclica, né, em momentos de recessão, parou de funcionar. Né, você tinha burocratizado e travado tanta economia, né,
e já expandido tanto a dívida pública, né, endividado tanto os governos, né, e ali o pagamento de juros se expandindo, né, e aí vem o choque, por exemplo, como do do petróleo. petróleo na década de 70, né, E que essa é ela a é... grande questão de diferença, né, que você comentou daquelas políticas dos anos 30, de, a partir de emissões, buscar fazer políticas anticíclicas. Nesse caso dos 70 e 80, foi através de contração de dívidas também, né, que é o que meio que colocou a corda no pescoço, por exemplo, aqui do É, Brasil, né? e um dos grandes erros desse período, né, o que acabou botando a corda no pescoço dessa novo sistema econômico parcialmente justo, né, e parcialmente mais produtivista, né, nesse arranjo do pós-guerra, foi exatamente esses excessos, digamos assim, socialistas e fiscalistas, né, de você estar sempre ali achando que basta você fazer política contracíclica com expansão dos gastos do governo num momento de recessão, que vai dar tudo certo. Uhum. Entendeu? Então você chegou num momento ali que você tinha expandido tanto, e baseado nessa criação de dívida, né? Muitas vezes também com o próprio sistema bancário, né? Não só com os países do terceiro mundo, mas dentro dos próprios Estados Unidos, e aquilo criou uma pressão, um efeito em que, de fato, esse excesso de gastos públicos, de sequestro do poder aquisitivo pelo setor público, começou a travar a iniciativa privada. Uhum. Burocratização da vida interna, diferentemente do que a gente comentou, E né? isso, aquilo que a gente falava, você começou de fato, assim, da mesma forma que existem os excessos liberais, existem os excessos socialistas e eles costumam ser complementares. Nesse caso, eu acho que é pior, né? Porque eu acho que eu lembro do Delfim Neto que falava que dívida era feita para não ser pagada. Ou seja, era uma união entre contração de dívida e burocratização da vida interna, né? Isso, contrair dívidas. Então, essa situação criou uma, assim, né? Por exemplo, no Brasil, na década de 70, como o potencial de endividamento nos Estados Unidos já estava travado, facilitou demais, por exemplo, o crédito aqui para o Brasil, né? A ditadura. Como é que isso acaba, né? O dólar, né, devido à alta inflação nos Estados Unidos, causado pelo esse sistema de estagflação, né, e a tentativa de você reavivar a economia com a mesma política keynesiana de sempre, o dólar estava começando a ficar ameaçado no seu status de moeda reserva mundial. Uhum. Né? O sistema financeiro como um todo estava ameaçado. A primeira declaração de guerra em relação a isso, vinda dos Estados Unidos, foi a elevação dos juros pelo Paul Volcker, né? 81, 82, né? Uhum. O que acontece ali? A taxa de juros nos títulos americanos ali, sei lá, devia estar 2, 3, 4% no máximo, da noite para o dia sobe para 15%. 16%. Então você imagina, rapaz, Quebradeira. se imagina os rentistas do mundo todo. Cara, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, né? Risco zero de calote praticamente. Está pagando 15, 16% ao ano. E você não precisa fazer nada para ter esse rendimento, né? Uhum. Então, assim, foi aquela quebradeira no Brasil, no México, na Argentina, O né? Crise. desenvolvimento dependente caiu por terra aí, né? Independente desse sistema financeiro dos países mais ricos, né? Sim. Então, nessa hora, o dinheiro sumiu daqui, né? A viabilidade da rolagem da dívida nesses países em desenvolvimento, ou do terceiro mundo, ou do segundo mundo, né? O outro lado da solução para a estagflação da década de 70 é o que nós hoje conhecemos como neoliberalismo, Uhum. cuja característica essencial dentro das nações, fora das nações, é o tal do livre comércio, né? A quebra de todas as barreiras tarifárias, mas dentro das nações, a principal característica do neoliberalismo é a desregulamentação financeira. Quer dizer, todas aquelas barreiras, a expansão do crédito bancário e a expansão monetária dos bancos, do jeito que eles quiserem, foram sendo derrubadas. Uhum. Na década de 80 e 90 no mundo, as últimas leis de usura caem.
né? As últimas regulamentações, né, sobre limites de crédito, controle direto de crédito, né, pelo governo também vão caindo. Então, na prática é isso, olha, você começa a falar, olha, a economia está travada, vamos deixar os bancos serem criativos e emprestarem dinheiro e criarem dinheiro do jeito que quiserem. Uhum. E a Né? forma de regular que esse sistema seja imperativo em todas as nações é muito parecido com aquele modelo do padrão ouro, né? Ou seja, se você tomar certas políticas, o dólar não vai cair aí, ou seja, vocês vão ficar sem câmbio. O dólar passa a funcionar como o ouro, sem dúvida. Você A fica ali reserva estrangulado a ficar tentando atrair capital, né? ele é a base da pirâmide, tem um sistema dos duplos déficits americanos, né, em que as pessoas exportam produtos para os Estados Unidos, né, e recebem dólar em troca, e os americanos falam, oh, legal, só que não acha que você vai poder sair comprando empresa americana, sempre negativa dos Estados Unidos passa a financiar também a dívida americana, Uhum. né? Então é um negócio impressionante, assim, né? Um novo regime de tributação imperial que foi estabelecido, né, e se radicalizou a partir da década de 70 e 80, né? Uhum. Mas essa, por exemplo, isso eu até estudei na minha tese de doutorado em economia, né? Esse período do pós-guerra, né, de 1945 até o começo da década de 80,